Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Antes, de mais nada, nós queremos dar a primazia mesmo à palavra de Deus, pois o Senhor, Ele exaltou a sua palavra acima de todas as coisas, amém? Você tem exaltado a palavra do Senhor? Você tem dado a primazia à palavra do Senhor? Você tem celebrado pelo acesso a essa palavra? Por você poder hoje, meditar, estudar, desfrutar de tudo que o Senhor tem para você. E nesse momento agora, é o momento em que o Senhor vai usar uma das suas servas nesta noite, para ministrar para nós. Deus, Ele pode falar com uma voz audível, abrir os céus e falar conosco. Mas a maneira pela qual Ele ainda usa para falar conosco, é através da sua palavra, usando um ministro para ministrar para nós, e através do seu Espírito também. Mas enquanto a palavra é ministrada, o Espírito Santo ele vai confirmando. E o Senhor também, eu creio que nessa noite, Ele confirmará também da sua palavra. Ele confirmará com testemunhos, Ele confirmará com milagres, Ele confirmará com curas, Ele confirmará com libertação, Ele confirmará com salvação, pois assim está escrito, que Ele diz que esses sinais iriam acompanhar aqueles que creem. Tem alguém que crê na palavra do Senhor aqui? Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você preparasse o seu coração nesse momento, afofasse ele mesmo. Sabe, irmão, se tem alguma coisa que está endurecendo ele, derrama um pouquinho de água da palavra nele, para que ele amoleça, e abre o teu coração para a palavra do Senhor, A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, nós estamos aqui para ouvir, mas que a palavra possa encontrar uma terra fértil, um terreno preparado para germinar. Nós estamos aqui não é em vão, nós não viemos aqui cumprir mais uma tabela hoje. Nós cremos porque cremos que o Senhor nos chamou, nos enviou, cremos também que o Senhor te conduziu aqui nessa noite. Então eu gostaria mesmo que esse momento fosse um momento proveitoso, amém? Hoje a palavra vai ser ministrada através da vida de Ana Natália Silva, essa mulher de Deus, cheia da unção, cheia do conhecimento da palavra. Sabe, irmãos, eu tenho desejado receber da unção que está na vida dela. Hoje eu vou sentar, hoje eu vou ouvir, hoje eu vou receber, hoje eu vou, me render na presença do Senhor. E eu gostaria que você fizesse o mesmo. Eu queria nesse momento, junto com a igreja, orar pela vida da ministra dessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Obrigado, Pai, por esse culto aqui hoje, oferecido ao Senhor. Mas também, Senhor, eu te dou graças porque eu sei que dos céus nós ouviremos a tua palavra. Senhor, eu creio que a tua palavra ela vai ser lançada e, como está escrito, ela não voltará para si vazia, sem antes fazer aquilo que ela vai ser designada para fazer. Eu oro pela vida de Ana Natália, eu declaro a unção do Senhor sobre a vida dela. Eu declaro, Pai, o fluir do teu Espírito nessa noite, nesse lugar, e ela fazendo aquilo que o Senhor deseja fazer através da vida dela. Eu creio sim, Senhor, que o Senhor vai aproveitar esse momento para conduzir ela de uma forma mansa e tranquila. E eu sei, Pai, que ela não terá dificuldade em ministrar a tua palavra nessa noite. Porque eu sei, Pai, que há pessoas nesse lugar sedentas. Eu sei, Pai, que tem pessoas desejando essa noite receber do Senhor. Em nome de Jesus, eu queria que a igreja fizesse uma confissão comigo. Diga assim: Senhor, eu estou aqui porque eu desejo de todo o meu coração ser preenchido da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A Natália pode vir para cá, seja guiada pelo Espírito, ou tenha o altar aqui para ministrar e seja guiada, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque só Tu fazes as coisas ao Seu próprio modo, Senhor. Nós nos rendemos à Tua presença, desarmando, Senhor, dentro de nós toda altivez, todo sofisma, toda fortaleza que possa ter se levantado para impedir o conhecimento de Deus, da sua palavra.
Nós anulamos no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus. Declaramos o teu Espírito construindo em nós as convicções, as estruturas que nós precisamos. Obrigado por um povo curado, Senhor. Eu declaro ouvidos sarados, entendimento aberto, iluminado, para que o Senhor possa transformar a nossa vida. Nunca mais os mesmos, em nome de Jesus. Obrigada, Carol. Obrigada, Pierre. O Senhor é bom. Sabe, queridos, é uma responsabilidade, não é? Falar a palavra de Deus. Mas, queridos, nós fomos chamados para isso. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Estão ouvindo direitinho? Vai ficar? Porque está fazendo um barulhinho. E agora, queridos, nós vamos ouvir a instrução do Senhor, aquilo que Ele tem para falar conosco. Você pediu ao Senhor respostas das suas orações? Fique atento, fique atento. O Senhor vai trazer resposta às nossas orações, aquilo que a gente tem pedido, que a gente tem clamado, que a gente tem buscado. A palavra dele, ela é poderosa para alcançar a nossa vida. Não importa a área, e não importa a situação, a circunstância em que você se encontra, ou que se meteu a sua vida, ou que você se envolveu. Não importa, Ele é poderoso para transformar. Então, você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, a palavra infalível de um Deus infalível que nunca perdeu uma batalha. É Ele que vai transformar a sua vida. Você precisa de transformação? Eu preciso, irmãos. Então, a nossa vida, a vida do justo, a vida do crente, ela é como a luz da aurora. Vem aquele raiozinho, e depois vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. O sol vai se aproximando, subindo, 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 até ele é dia perfeito. Ele está no centro. Quando Jesus está no centro, Ele é o centro da sua vida, você tem luz em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Então hoje nós estamos aqui para ouvir o Senhor, receber dEle aquilo que nós precisamos. Receber, queridos, está disponível nesse lugar, no ambiente de culto. Está disponível alegria, paz, prosperidade, cura, provisão, restauração. Está tudo disponível aqui. Aqui, Natália, nesse ambiente somos nós que pegamos aquilo que nós precisamos. Está aqui, está disponível pelo Espírito. Você é um Espírito, amém? Deus é Espírito. E Ele disse que é só pelo Espírito que você recebe essas coisas, que você pega essas coisas. E o Espírito da fé, queridos, agarra. Não fica assim, acho que, será que é para mim? Acho que é para o meu vizinho. Se ele estivesse aqui. Não, queridos, é para você que está aqui. Não perdi essa oportunidade. Amém? Vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus. Nós vamos ouvir, hoje nós vamos falar a respeito do processo de santificação. Porque a santificação é algo que muita gente ainda não entendeu. Sabe, eu estava ouvindo alguém falar que o último censo, revelou que nós somos, eu não me lembro agora, muitos milhões de evangélicos no Brasil. Mas o último censo revelou que para cada evangélico tem um desviado. Uma pessoa é desviada. Eu já fui evangélico. Se você sair para evangelizar, você vai perceber esses dados nas ruas.
Ah, eu já fui da igreja, eu já fui crente, eu já fui evangélico. Seja lá qual for a expressão que a pessoa use para dizer que um dia ela conheceu o Senhor, um dia ela entrou nesse caminho, ela encontrou a porta, mas ela saiu do caminho. E isso revela o quê? Muitas vezes, a maioria das vezes, é a falta da compreensão sobre o processo de santificação. Muitas vezes a pessoa acha que ela nem teve assim, essa entrada no reino de Deus, porque ela ainda tem os pensamentos de quando ela era do mundo, ela ainda tem vontade de fazer as coisas de quando era do mundo. Então, nós precisamos compreender o processo da santificação que o Senhor está realizando em nós. Amém, irmãos? Então, vamos ler o que Jesus falou a respeito desses assuntos também e quais são as instruções que ele traz para mim e para a sua vida, para que nós venhamos a dar continuidade àquilo que ele começou na nossa vida. Você já ouviu a palavra que diz, aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar? Então, o Senhor começou uma obra em nós. Ele nos chamou, a gente ouviu e agora Ele está dando continuidade. Abre a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler a partir do 17. Na minha Bíblia tem assim, ensino sobre a lei. Vamos dar continuidade. Aqui é o famoso Sermão da Montanha. Jesus fala muitas coisas a respeito disso aqui. Se você já teve a curiosidade de ler, você vê que tem instrução para todas as áreas da nossa vida. E aqui ele fala sobre a lei. Ele diz assim, acompanhem comigo, por favor. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, uma advertência, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vou dar uma pausa aqui. O Senhor Jesus está falando aqui para uma plateia, um grupo de pessoas, e ele está falando a respeito da observância da lei, porque a lei era lida e as pessoas se expunham àquela lei que trazia muitas ordenanças, muitas ordens, muitas regras que elas não conseguiam cumprir. E a lei, a própria lei de Moisés, dizia que quando eles não conseguissem cumprir, quando desobedecessem, eles precisavam fazer um sacrifício porque desobedeceram a lei. Estava lá. Mandamento, 613 mandamentos, 613 ordens, ordenanças, regras que eram necessárias ser obedecidas. Quando eles não obedeciam, ele tinha que fazer um sacrifício. E o sacrifício era o quê? Um animal deveria ser morto. Havia ofertas de gratidão, mas havia ofertas de sacrifício, havia oferta pelo perdão do pecado, pela culpa. E aqui está dizendo, e aquele povo se relacionava com aquela lei de Moisés e podia até considerar a lei ruim, injusta. Mas ele está dizendo, não, o problema não era a lei. O problema era o homem que não tinha condições de obedecer à lei. Então,
Por que Deus deu a lei? Já que o povo não tinha condição de obedecer. Como é que Deus dá uma lei que as pessoas não conseguiriam? Deus esperava que aquele povo reconhecesse humildemente que eles não conseguiam. E ela avultava o pecado. A lei estava escrita, você não pode fazer tal coisa. A pessoa não conseguia obedecer porque a natureza dela não permitia. Ela ia lá, fazia um sacrifício, aí trazia diante do sacerdote, ele derramava o sangue do animal e tal. Aquele animal morria no lugar, né, para levar a culpa daquela pessoa. E eles passavam anos e anos fazendo isso para expiar a culpa. E aí muita gente, quando Jesus chega, podia gerar uma expectativa, agora estamos livres da lei, agora chegou a graça. E hoje, na nossa atual geração, muitos pregadores muitas pessoas acham que na graça a gente não precisa mais obedecer lei nenhuma. E isso não é verdade. Diga comigo assim, diga, eu tenho um mandamento para obedecer. E o mandamento é lei. Então Jesus chega e diz logo, vocês estão pensando que eu vim abolir a lei? Tipo assim, agora eu vou começar uma nova etapa para cumprir a lei. Por quê, queridos? Eu vou falar agora o aspecto, a característica que faz com que eu e você possamos entender que a gente pode sim cumprir as justas exigências da lei. Você se lembra quando nós éramos ímpios, quando nós não éramos do Senhor, nós tínhamos o quê? Um problema. Nós estávamos desligados da vida de Deus, nós estávamos distantes, alheios à vida de Deus, andando na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Era ou não era, gente? A gente andava como queria, fazia o que queria, falava o que queria, se comportava como a gente queria. E sabe o que mais? A gente dizia, eu não quero saber de nada, eu sou dono da minha vida, não se meta na minha vida. Ninguém se meta. Até o próprio Senhor que tentava nos alcançar, a gente não queria. Mas Ele, na sua graça, decidiu apagar o nosso passado. Sim, Ele disse, eu perdoo a sua vida passada. Se você decidir se arrepender, se você vier, eu perdoo a sua vida, o seu passado. E agora eu te dou a chance de começar uma vida nova. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo? Quem está entendendo? E esse foi o processo que o Senhor começou em nós. Ele disse que começava em nós um trabalho novo. Eu estou disposta a fazer algo novo em você. Queridos, Deus começou um processo novo em mim e em você. Uma vida nova. Inclusive, Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Ele tirou aquela velha natureza que não conseguia mais obedecer. Ele deu essa oportunidade para mim e para você. Você quer viver uma vida nova? Você quer começar uma etapa nova na sua vida? Você pode. Você não é mais escravo daquela velha natureza. Você pode começar uma vida nova. Você pode fazer tudo novo. Eis que eu faço tudo novo. O Senhor disse. E aí, sabe o que aconteceu? A gente aceitou aquela proposta e a Bíblia fala que nós entramos pela porta. Nós aceitamos a proposta e entramos pela porta que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Quem está aqui? Quem está prestando atenção? Vamos prestar atenção, gente? Vamos focar? Obrigada, Fê. É o seguinte. A porta. Nós estamos falando sobre o processo de santificação. Amém? Quem aqui é santo? Quem é santo? Tem muita gente que acha que não é não. Está com dificuldade de saber se é santo ou não é. Se você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz, não eu, que você é santo.
Irmão, se você não concorda com isso, você precisa pegar sua Bíblia, porque o Senhor disse que quando você aceitou o Senhor Jesus, e é aqui que entra a confusão de muita gente. Ai, a gente é tudo pecador e não tem essa não, negócio de dizer que a gente é santo, e é por isso que muita gente não se firma no caminho. Nós vamos falar hoje dos 3 processos da santificação: a porta, o caminho, mais a chegada. A porta fala do processo de entrada no reino, quando você aceitou o Senhor Jesus, ou quando você aceitar o Senhor Jesus, se você nunca o aceitou na sua vida. Porque, queridos, quando você quer uma mudança na sua vida, sabe o que você faz? Você procura o Salvador, porque só Ele pode fazer a mudança necessária. Você não pode mudar a sua vida buscando uma igreja apenas. Começa. Você procura o Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor, procurai-o, enquanto você pode achar. Enquanto você pode achar. Isaías 55, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Significa que vai chegar um tempo que você não vai poder achá-lo. Não é verdade? Então, quando você busca o Senhor, porque você quer uma mudança de vida, porque você quer transformação na sua vida, você começou a etapa de mudança e Ele vai fazer na sua vida. Você encontrou a porta. Mas, amado, pensa comigo, a porta é todo o processo? Não, a porta é só a entrada, o começo. O Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida. E aonde é que Ele vai fazer esse processo de transformação? Durante o caminho. Quem aqui está no caminho? O caminho é Jesus. O caminho é Cristo, Jesus. Então, queridos, por que eu estou falando isso? A Natália, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas, irmãos, então me diz, por que tem tanta gente desviada? Se Jesus disse que se você vir a Ele, Ele não larga você. Então, por que as pessoas largam Jesus? Por que as pessoas deixam o caminho e voltam ao mundo? Porque elas não entenderam que é no processo, é no caminho que vai haver o processo de santificação, de transformação, de renovação do entendimento, de que você vai compreender quem você verdadeiramente é, o que Ele está querendo de você. É no caminho que essas coisas vão acontecer. Porque, queridos, entre a porta e a chegada, a linha de chegada que nós vamos cruzar para receber o prêmio da soberana vocação, existe um processo, um caminho que nós vamos percorrer. E este caminho é o lugar, é o momento, é nesse lugar que nós vamos ser transformados segundo a imagem daquele que nos chamou. Então, querido, significa que eu e você não podemos sair do caminho. E outra, no caminho, você vai aprender com Ele, que é também chamado de o caminho, né? Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mas Ele disse também que Ele é a porta, ou seja, Ele é tudo. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Mas o fato mais importante a gente ficar com Ele hoje é que no caminho eu vou ser transformado. Porque as pessoas acham, eu entreguei a vida para Jesus. Agora meus problemas acabaram. Ele prometeu isso para você, irmão? Mas as pessoas, elas acham que uma vez, ai, agora tudo é difícil, eu não entreguei a minha vida para Jesus, por que tanta dificuldade? Querido, porque você ainda nem aprendeu a renovar a sua mente, você ainda nem aprendeu quem você é, o que Cristo é. As pessoas ainda nem deixaram o Espírito Santo tratar com ela, para poder ela aprender que ela está no caminho certo.
Isso explica o número absurdo de desviados. Porque, queridos, um dia quem veio para Jesus quer ou não quer transformação? Quer, gente. Ninguém um dia vai entregar a vida para Jesus para querer ficar do mesmo jeito. Essa pessoa quer sim transformação. E é Ele que transforma mesmo a nossa vida. Só que eu preciso permanecer. Aí a lei... então a lei era ruim? Ela era incapaz de transformar essas pessoas? Ela era boa, a lei era perfeita. Tanto é que Jesus disse que não vai passar, no céu e a terra não vão passar até que tudo da lei se cumpra. O problema era o ser humano. O problema era que dentro de nós não tinha a capacidade de cumprir e de obedecer a lei. Aí Deus disse, eles querem mudança, eles conseguem, mas eles ainda não conseguem. Eu vou realizar um plano, eu vou lá e vou ajudar. Então Deus veio, morreu naquela cruz. Natália, você está dizendo que Deus morreu na cruz? Jesus era Deus, Jesus é Deus. Então o próprio Deus, por que a gente diz Deus resolveu salvar a humanidade? A Bíblia diz em Isaías que o seu braço do céu para nos resgatar. Nós não estávamos todos a caminho do inferno? Nós não estávamos todos condenados a viver eternamente sem o Senhor? Eternamente nas trevas? Mas Ele disse que o seu braço forte do céu nos resgatou. Jesus, o braço de Deus, a mão poderosa de Deus, veio e nos resgatou e nos colocou no caminho. E Ele disse, atrás de você, você vai ouvir uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele, andai nele, permaneça nele. Ele disse que vocês são os ramos, eu sou a videira. Se você permanecer em mim, e eu vou transformar a sua vida. Ele disse, você vai dar fruto. Mas, queridos, antes de começar a dar fruto, a pessoa larga o caminho. E aí? É porque Jesus perdeu o poder para transformar a vida dessa pessoa? Não. É porque a pessoa precisa permanecer. Natália, eu não estou entendendo nada. Permaneça no caminho. Natália, eu não estou achando que o tempo não está mudando nada em mim. Permanece no caminho. Não saia do caminho. Fica no caminho, porque Ele vai transformar você. Vocês estão entendendo? Tudo hoje na nossa vida trata-se do caminho se você já encontrou a porta. Quem já encontrou a porta precisa agora permanecer no caminho. Quem ainda não encontrou a porta precisa encontrar a porta de entrada no reino de Deus. E hoje é noite de salvação. Hoje é noite de você decidir entrar por essa porta. Se você quiser ter uma vida transformada, porque a sua vida, irmão, não será transformada somente frequentando igreja. Jesus não invade a vida de ninguém, a menos que você chame, que você decida entregar a sua vida para Ele. Ele não vai invadir a sua vida e fazer... Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Ele está dizendo, eu já fiz, morri na cruz para te salvar. E você quer o quê? O que você quer fazer? Você quer continuar a sua vida vivendo do seu jeito? Você pode. Ou você pode entregar a sua vida para mim. Jesus está falando. E eu conduzo você até o Pai. Porque um dia, todos, absolutamente, ressuscitarão e estarão diante de Deus. Alguns estarão diante do Pai. O que é melhor? Você está diante de um Deus como juiz, justo, santo, reto, que não escapa nada dos olhos dele, ou você está diante de um Pai que ama você, que cuida de você, que compreende você? É melhor, querido, você entender que todos os caminhos levam a Deus. Sim, é verdade. Só que você pode encontrar um pai ou você pode encontrar um juiz justo, santo e reto que vai dizer, eu não conheço você.
O outro que pode dizer, venha, eu conheço você. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Deus está falando conosco. Ele disse que não vai passar, o céu e a terra não passarão até que todas as letras, a menor regra da lei seja cumprida. Amém? Aí, continuando, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir parar no inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar, no templo, e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Palavras do Senhor Jesus. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo, olha, vocês acham que é ruim ter regra? Você acha que cumprir a lei era difícil? Agora ele está dando a oportunidade, porque lá em cima fala do Sermão do Monte, de alguém bem-aventurado, aquele que é manso, que é humilde, que deixa o Senhor Jesus tratar a sua vida. Essa pessoa que é bem-aventurada, ela vai entrar pela porta, ela vai encontrar a porta, ela vai entrar. E quando você estiver nesse caminho, ele vai tratar essas coisas com a gente, como ele está tratando hoje comigo e com você. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que veio perguntando bem assim, Senhor, muda a minha realidade. Senhor, muda a minha vida. E sabe o que é que o Senhor diz? Você muda e as coisas mudam ao seu redor. Você muda e a outra pessoa muda. Você muda e o seu casamento é transformado. É você que muda. E aí muita gente não gosta dessa palavra. Eu queria que Deus mudasse a minha vida. Mas Ele já fez a capacidade. Ele já capacitou você para mudar. Ele já colocou um novo espírito disponível. Ele abriu a porta, rasgou o véu de cima a baixo, abriu o acesso para você entrar no reino. E você pode, querido, você deve ir atrás da solução que você precisa. Natália, mas não é Deus que transforma a minha vida, querido? É quando você vai e deixa Ele transformar você. Quando você permanece no caminho. Ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim na videira dá muito fruto. Ele disse que sem a videira nós não vamos conseguir dar fruto nenhum. Natália, por que minha vida, meu casamento está tão difícil? Por que as coisas não funcionam? Querido, porque nós ainda não estamos funcionando. Porque nós ainda não estamos, talvez, permanecendo na videira. Permanecendo nele. Talvez a gente só esteja indo para a igreja. Ir para a igreja é o passo básico, mas que não transforma. Porque eu posso permanecer dentro dessa igreja 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E isso nunca vai mudar a minha vida. Porque eu preciso, queridos, daquele que me transforma. O cristianismo tem a ver com uma pessoa, Jesus Cristo. Então, cristianismo não tem nada a ver com frequentar a igreja somente. Tem a ver com relacionamento com Jesus. E aí entra aquele aspecto do senso que eu falei. Muita gente só vai para a igreja, mas não conhece Jesus. Natália, como você pode dizer isso? Porque, queridos, para você desenvolver relacionamento leva tempo. Leva ou não leva? Eu estou casada há 21 anos. E eu ainda não conheço todos os aspectos do meu esposo com quem eu convivo.
assim eu vou ficar 6 meses na igreja, minha vida não foi transformada, eu vou voltar para o mundo? Jesus leva tempo. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Pegue isso, porque amanhã você precisa se lembrar disso. Deus está mais interessado em transformar o nosso caráter do que resolver os nossos problemas. Porque o nosso caráter é eterno. Os nossos problemas são temporários, passageiros, logo, logo passa. A gente dá tanta ênfase às coisas aqui. Ah, porque meu emprego, porque isso, porque meus patrimônios, porque minhas coisas. A gente não leva nada disso para o céu. Não leva o carro, não leva o cargo, não leva o emprego, não leva a casa, o apartamento. Não leva nada. Mas o caráter, ele é eterno. E ele precisa ficar parecido com Cristo. Por quê? Porque Deus disse que os filhos dele são a imagem e semelhança de Cristo. Então lá no céu, quem vai chegar? As pessoas, queridos, que deixaram-se ser transformadas durante o processo, durante o caminho. Porque, queridos, que cristãos hoje, alguns cristãos, não estou falando de maneira geral, estou falando porque nós somos cristãos e nós precisamos meditar nessas coisas. Por que a gente não quer uma palavra de correção? Por que a gente não quer uma palavra de confronto? Ai, a gente quer que alguém profetize que vai ficar tudo bem na nossa vida. Eita glória, xaramanaia, aleluia! Irmãos, mas o que é que fica com você amanhã, na hora que o diabo pintar e bordar com você? Na hora que o diagnóstico chegar? O que é que você vai fazer? Você precisa ter relacionamento com aquele que te mantém firme. Porque senão você se desestrutura todinho. Senão você acha que Deus não quer mais nada com você. Você acha que já está condenado. Você acha que Deus já se esqueceu de você. Aí sabe o que acontece? A gente corre e quer resolver as coisas do nosso jeito, como era antigamente. Então, achar a porta. Ele disse, eu sou a porta. Mas é preciso permanecer no caminho. Por quê, queridos? Porque as pessoas acham que eu sou crente e aí sabe o que mais acontece? Que a gente tem visto, eu sei que você sabe disso também, mas nós estamos sendo instruídos, advertidos, para a gente não entrar nesse engano. Ai, eu vou para a igreja para quê? Para receber uma revelação. Irmãos, essa nossa caminhada é para a gente se fortalecer e deixar o Espírito Santo tratar. Claro que isso não é só na igreja, isso aqui é na nossa casa. Amém, gente? Porque nós temos uma vida salva. Então eu não sou crente só na igreja. Eu não sou crente só aqui. Aqui é fácil ser crente, é ou não é, gente? Aqui tem um ambiente preparado, tem música tocando para você cantar. Sabe, tem cadeira sentada para você sentar, tem irmãos, tudo crente junto com você, para dizer assim, a paz. Aí a gente amacia a voz, a gente fica tão crente, a gente fica tão bonito. Mas e lá amanhã? Na segunda-feira, no meio do mundo, no meio de ímpios, de pessoas que não conhecem nada da palavra. No meio de gente que vai rir de você, se você disser que é crente. Rir de você, se você disser que está dando dízimo na igreja, devolvendo dízimo. De pessoas que vão ridicularizar a sua fé. De pessoas que vão rir, se você disser, não, eu não quero decote. Eu quero, ai menina, que tal, que besteira. E aí? A gente precisa de tempo suficiente no caminho para forjar essa estrutura, esse caráter dentro de nós, para a gente dizer, não, isso aqui não, eu não concordo, porque eu sou cristã. E esse princípio, eu respeito qualquer pessoa que queira viver do seu jeito, mas eu não vou participar disso. Eu me retirar na hora da conversa indecente. Eu dizer, não, isso comigo não. Eu amo a todos. Mas eu não posso participar disso porque eu tenho uma vida consagrada ao Senhor.
Aí, queridos, você vai permanecendo. Eu digo isso porque eu já vi pessoas largarem o emprego por causa das risadinhas dos colegas de trabalho, toda vez que a pessoa dizia, eu tenho que ir para a igreja. Fulano, eu tenho que sair, vamos pro happy hour. Aí a pessoa dizia, não, eu tenho que ir para a igreja, eu não posso participar. Ai, agora tá dando dinheiro pro pastor. Ai, agora é você isso. Aí começava as risadinhas. Sabe o que aconteceu? A pessoa pede para sair do emprego. Ela precisa, se uma pessoa ainda sai do emprego por causa disso, querida, ela pode largar Jesus a qualquer momento. Por quê? Ainda não forjou a estrutura capaz de dizer, eu sei quem eu sou. Isso, não deixar que nada disso abale você. Então, irmãos, permanecer no caminho é necessário. Sabe por quê? Porque é lá que nós vamos forjar o nosso caráter. Nós temos um processo, entenda, o processo da santificação. Diga assim, santificação é ser separado. Quem está entendendo? Você é separado? Quem separou você? Jesus. Jesus veio, você disse que queria ele, não foi? Então, aí Jesus veio, colocou o Espírito Santo dentro de você e disse, pronto, selado, carimbado, esse é meu. Aí a pessoa sai com o carimbo do Espírito Santo para o mundo. Mas o Espírito Santo não abandonou essa pessoa até que essa pessoa resolva não querer mais nada com o Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Mas se você decidir ficar com o Senhor, Ele não deixa você. Todas as dificuldades que você passar, sejam elas quais forem, o Senhor te ajuda. Ele não desiste de você. Ele não vai nunca desistir de você, porque o trabalho do Espírito Santo é conduzir você até Deus, até o Pai. E Jesus disse que ninguém chega até o Pai sem Ele. Até o Pai. Pode chegar até o Deus. Lembra qual é a diferença de o Deus e o Pai? É que o Pai conhece você, Ele gerou você. Só que porque nós pecamos, se você chegar até Deus sem Jesus, Ele não conhece você, porque agora, queridos, a pessoa tem a natureza, outra natureza, a natureza pecadora. Mas Jesus fez o quê? Retirou a nossa natureza pecadora, botou a natureza de Deus e disse, pronto, agora você tem duas naturezas. Uma que vai pedir para pecar, que é a da carne, e a outra que vai pedir para ter comunhão com Deus, que é o seu espírito. Aí, queridos, o que muita gente não entende é que vai ter essa luta. O pau está rolando entre as duas naturezas. Ai, Natália, mas eu ainda tenho aqueles pensamentos das coisas do mundo, dos pecados que eu praticava. Todo mundo tem, crente. A diferença é que agora você tem a capacidade de subjugar essa outra natureza pelo Espírito. A gente diz, ei, pensamento errado. Ei, pensamento, eu não vou dar ouvidos a você, eu vou para a presença de Deus. Aí você corre para Jesus e você ora, e você se consagra, lê Bíblia, está junto com os irmãos, irmão, me ajude. Eu estou sendo tentado nessa área, eu não quero voltar a viver na lama do pecado. Eu quero ficar com Jesus. E aí agora você pode, porque você tem outra opção, que antes a gente não tinha. Antes a gente só era pecado, natureza, carne. A carne pedia, a gente fazia. Mexesse com a nossa vida, a gente dava lá as patadas. Mas agora a gente tem a outra natureza de Cristo. Eu faço igual Paulo, se é que você conheceu Cristo mesmo. Se é que você não encontrou só uma igreja. Se é que não encontrou só uma religião. Porque, queridos, o que está cheio de gente que não deixa Jesus, que Jesus não consegue transformar, porque ela não encontrou Jesus. E isso é muito triste de se ver. Igrejas cheias de pessoas religiosas. Mas, queridos, se a religião fosse capaz de transformar alguém, essa lei aqui tinha transformado aquele povo tudinho, mas não conseguiu transformar. Só Jesus transforma. Ah, Natália, mas eu venho para a igreja, eu não encontro Jesus. Não, você veio para a igreja onde prega Jesus. Aí na hora que disser, você quer entregar sua vida para Jesus? Você diz, eu quero ter um encontro com Jesus. Aí você entrega a vida para Jesus, aí você achou a porta.
Aí agora na porta, você entra no reino e deixa o império das trevas. Deixa o pecado, deixa o mundo. E diz: Jesus, eu quero o Senhor. Olha, o nosso corpo fica do mesmo jeitinho. Os cabelos não mudam, as orelhas. O corpo permanece o mesmo. Sabe o que é que agora vai começar a mudar? Você recebe uma natureza santa dentro de você, que vai falar com você e dizendo assim: isso não combina mais, é hora de começar algo novo. Eis que estou fazendo algo novo dentro de você. E aí você vai ficando com ele, e amanhã você aprende um pouquinho mais, e daqui um ano você já está transformado, você já consegue resistir ao pecado. Aí você permanece mais um ano, aí daqui a pouco você está mais santificado, porque ele vai nos santificando, ele vai nos lavando com a sua palavra. Mas se você sair, você é livre para sair. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem vier vai encontrar a entrada. Mas vai entrar e vai sair se quiser. Agora cada um é que escolhe. Evangelho não é nada obrigatório. Agora, quem quer Jesus é obrigado a viver do jeito que ele estabeleceu. Amém, gente? Tudo bem? Quem está animado? Querido, eu não sei se você se anima, mas eu acho bom saber que Deus quer me melhorar a cada dia. É que a gente vem ouvir uma mensagem de que, olha, você pode ser transformado, você pode mudar. Sabe essa sua realidade que você acha que nunca muda? Muda, irmão, é só permanecer. É porque nós estamos sendo trabalhados até nisso, na questão do tempo, saber esperar. Ah, mas não mudou, vou fazer uma noite de oração para mudar tal realidade. Não mudou, amanhã eu desisto. Então, se a gente permanecer, ele vai ensinar para a gente que não é só uma noite necessária. A gente passou uma vida toda no mundo. E a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa compreender essas coisas, não foi? Não é? Então, nós estamos aqui para isso, querido. Sabe que quando você vem à igreja e você ouve a palavra de Deus, eu disse que você ia receber resposta das suas orações. E o Senhor está falando. Você pode até não ter identificado, mas a resposta está aí. Você muda e as coisas mudam. Você recebe a instrução, você obedece. Ele disse: qualquer um que obedecer será considerado grande. Grande, maior do que os problemas, maior do que as circunstâncias. Você vai aprender que as circunstâncias, você pode dominar cada uma delas pelo poder do Espírito. Pecado, tentação, isso é pouco, queridos, para alguém que tem o Senhor Jesus como aquele que diz: eu te ajudo, eu sei das suas fraquezas, eu fui homem. Ele diz, ele foi um homem, ele tinha uma carne igual à sua, e ele sabe o peso que é resistir à tentação, mas nunca pecou. Então ele pode te ajudar, ele pode te ajudar, não importa a área, uns são em uma área, outros em outra área, ele pode nos ajudar, queridos. Ele pode nos ajudar. Então qual é a mensagem que Deus tem para você? Permanece no caminho, fica nele, fica com ele, porque ele disse que é dele que sai a capacidade de você dar frutos melhores. Ai, a Natália, eu escorreguei, eu pisei na bola de novo, eu cometi um pecado, eu errei. Ele sabe, querido, mas ele está dizendo: você consegue, se levante. Se você se arrepender verdadeiramente, eu perdoo você e levanto você e dou a capacidade de você continuar. Queridos, ele não desiste da gente, é impressionante. Ele não desiste de nós. Então, queridos, pega essa proposta. O Senhor está dizendo, no 21, vamos ler aqui. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados na lei sobre a ira. Ira é uma área que você precisa trabalhar.
Eu também. Vamos ler. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. E quem chamar alguém de louco corre o risco de ir parar no inferno de fogo. Vocês percebem o Senhor elevando o grau de responsabilidade? Vocês ouviram que era assim? Eu, Jesus, agora digo que é assim. Ah, vocês ouviram que era olho por olho, dente por dente? Pois eu digo que basta você se irar contra outra pessoa, você já está pecando. Mas a natalícia não piorou. Só que, queridos, essa é a diferença da graça. Na graça a gente tem que obedecer? Tem. Na lei não tinha? Tem, tinha também. Aqui a gente tem mandamento? Tem. Lá também tinha. A diferença, então, o que foi que mudou? Mudou que dentro de você agora tem capacidade para obedecer. Ele botou, ele deu a capacidade de você obedecer. Então aqui tinha a lei que trazia as ordens, o povo tentava obedecer e não conseguia porque a carne era fraca. Mas aqui ele disse, pronto, se você me aceitar eu te dou outra natureza e essa natureza é santa. Você subjuga a outra e você vence o pecado. Então agora você consegue obedecer. Então você consegue perdoar, você consegue se calar, você consegue não se irar, você pode até se irar, só não pode pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Controle a sua ira. Controla a sua boca para não falar o que não precisa na hora que não deve. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então, irmãos, qual é a área que você precisa? Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, no 27. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu pecado no seu coração com ela. Já cometeu adultério com ela em seu coração. No 27. Se o seu olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, então corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que quer do que ser todo ele lançado no inferno. Agora nós podemos subjugar a natureza pecaminosa que está na nossa carne. Queridos, a vontade de pecar está onde? Na carne, no corpo. É por isso que quando Jesus vier, ele vai dar um corpo novo para a gente. Porque essa carne aqui, esse corpo não pode entrar no céu. Porque é nela que habita a natureza pecadora, a natureza adâmica, a herança que nós trazemos de Adão. Adão, como era um homem natural, perdeu a natureza, e todos que ele gerou igual a ele, homens pecadores, carne. Jesus disse para Nicodemos em João, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Significa que agora nós temos duas naturezas, a carnal, essa daqui, e agora nós temos a natureza do Espírito, está dentro de nós. Então eu subjugo os meus impulsos carnais pelo Espírito. Agora, como você vai resistir à tentação e ao pecado e aos impulsos da carne, se o seu espírito está lá bem fraquinho? A carne está mais forte. Então quem está mais forte é quem vence. No caminho, nós estamos aprendendo a renovar o nosso pensamento. Para que a nossa alma, nosso intelecto, a razão, o nosso pensamento se junte com o nosso espírito e sejam mais fortes. Aí é a alma e o espírito dizendo, vamos adorar o Senhor. Mas se a sua carne estiver forte e a sua alma e os seus pensamentos não estiverem renovados, segundo Deus, na hora que cair a tentação, chegar diante de você, você não tem força no espírito para resistir, então ela pende para a carne. E Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo que se nós pendemos para a natureza da carne, nós morremos, pecamos. Mas se nós pendermos para o Espírito, então nós temos vida e nós conseguimos resistir às tentações. Irmãos, nosso problema hoje é relacionamento, não é? O
problema dos crentes não é relacionamento. O problema das questões... Nosso problema é com Deus, gente? Não. Ele é bom. Ele responde nossas orações. Ele nos cura, nos restaura, Ele nos dá força, Ele nos dá alimento, Ele supre tudo que a gente precisa. Agora, nosso nível de relacionamento uns com os outros é que é desafiador. Por quê? Porque estamos em processo de transformação. É por isso que as instruções das cartas, das epístolas, todas são: aprenda a se relacionar, ande em amor. As instruções de Pedro, queridos, são para a gente aprender a se relacionar. E o fruto do Espírito de Gálatas 5, a maioria é de relacionamento. Benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A maioria tem a ver com essa questão do relacionamento. Todos nós, queridos, em um nível estamos em crescimento. Diga, eu estou crescendo em Deus. No Espírito. Então, querido, não seja carrasco e diga assim: eu vou largar tudo porque minha vida não mudou. Se você permanecer, Ele vai transformar você. Agora, não é só permanecer desobedecendo, é permanecer e dizer: Senhor, trabalha em mim. E o Espírito Santo vai dizer: pronto, perdoe. Aí você perdoa. Fique calada na hora da discussão. Aí você se cala, porque você tem domínio próprio. E o seu espírito está se fortalecendo. Vocês entendem? Então, eu às vezes compreendo, eu não sei você, mas dá uma tristeza quando a gente anda por aí e a gente conhece um monte de gente que fica sem entendimento. A gente fala da salvação em Cristo Jesus, ela diz: não, eu já vou para a igreja. Meu irmão e minha irmã, eu não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Você encontrou Jesus? Que dia foi? Como foi o seu encontro? Me conte. Muitos encontraram uma igreja. Aí não consegue ter transformação. Quem transforma a nossa vida é a placa da igreja, irmãos? Não é, queridos. É o Espírito Santo de Deus em nós. Muda nossa natureza. E a gente consegue, então, refrear a nossa língua. A gente consegue dizer não ao pecado, à cobiça. A gente consegue ficar com o Senhor e ter a nossa vida transformada. Aquilo que você quer e está orando para Deus transformar, Ele está pronto para transformar. Agora você decide mudar você mesmo. E é por isso que essa igreja talvez não esteja cheia, porque um evangelho traz responsabilidades para a gente. Eu não posso dizer: irmãos, Deus vai transformar tudo na sua vida, fique tranquilo. Queridos, eu não estaria pregando o evangelho. O evangelho diz: aceita o Senhor Jesus, permaneça no caminho, permaneça com Ele. E Ele vai, através da palavra, transformando a gente à medida que você se submete ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, nesse momento, lembrando a mim e a você de coisas que você pode controlar, mas você ainda deixa. Áreas da nossa vida que nós ainda deixamos de qualquer jeito. Mas quando você pegar essa responsabilidade e essa palavra que diz: seja transformado, deixa eu mudar isso aí, fique calado, se aquiete. Aí, quando você obedecer, você vai ver transformação chegando. Mude o foco. Você está com os olhos em coisas que não deveria estar? Você pode mudar. Esse pescoço é para isso, ó. Para a gente mudar a direção dos nossos olhos. Não fica olhando coisa que vai fazer você pecar. Você pode mudar. Agora, se você permanecer olhando, Ele também não vai arrancar você. Tem gente que acha que o Espírito Santo é assim. As pessoas dizem assim: ai, Natália, mas eu já pedi tanto a Deus para mudar isso em mim. Ô, irmãos, não é Deus que vai fazer assim. Por exemplo, uma pessoa me falou: se Deus quiser, Ele me tira desse relacionamento. Eu disse: querido, se você quiser sair do relacionamento, você sai. Diga: Senhor, eu quero sair desse relacionamento, vou deixar esse relacionamento imoral, impuro. E você deixa.
A pessoa está querendo ficar naquele relacionamento pecaminoso e diz, mas eu já pedi a Deus para tirar, Ele não me tirou. Deus não vai fazer isso com você. Você não é marionete. Você é um ser humano capaz de tomar decisões. Você ouve a instrução, você sabe que é capaz, então você vai lá e decide. Aí a pessoa fica orando a vida toda e diz assim, eu não entendo porque Deus não responde minhas orações. Ele está respondendo. É você, quando você quiser sair dessa situação, você sai. Mas enquanto você quiser permanecer, ninguém pode te tirar de lá. No dia que você quis transformar a sua vida, você foi lá e transformou. No dia que você quis comprar um carro, você foi lá e comprou. No dia que você quis mudar de endereço, você foi lá e achou outra casa e mudou. Porque você é um ser que toma decisões. Pecado é a mesma coisa. Eu não quero mais essa vida, então eu vou tomar a decisão por Cristo. Você muda a direção. Porque agora você pode. Antes nós não podíamos, agora nós podemos. Então, aqui, Sermão do Monte. Mateus 5, 6 em diante, um monte de instrução para a sua vida. Sobre adultério, casamento, sobre como você vai viver a sua vida com as pessoas, sobre mentira, tudo está aqui. Todos têm uma Bíblia, todos podem ler e podem fazer a mudança que Deus quer fazer. Agora, Deus está com expectativa de fazer grandes transformações na sua vida, só que se você quiser. Porque, queridos, eu não sabia que existia uma realidade espiritual. No dia que eu nasci de novo e eu entrei nessa realidade espiritual, eu disse, meu Deus, como eu nunca vi isso? Porque eu era do mundo, quem é do mundo não vê as cores do Espírito. É ou não é? Mas agora nós somos do Espírito. E eu declaro olhos espirituais abertos agora. Iluminado. Eu declaro escamas caindo. Para os seus olhos espirituais serem abertos e você poder enxergar onde você está. Eu declaro que quando você chegar naquele ambiente pecaminoso, seus olhos vão se abrir, você vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Isso não pertence mais a mim. O Espírito Santo ativando dentro de você a capacidade de tomar as decisões certas. Para que você consiga colocar a sua vida no lugar que Ele pode transformar. Em nome de Jesus. Porque Deus está disposto e disponível para transformar. Basta que você se coloque na posição de obediência. Toda realidade é possível mudar. Toda realidade, não importa qual seja, é possível mudar. É possível e Ele está aqui para transformar. E você vai ajudar outras pessoas, amém? Você vai contar a sua história. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 3,13. 1 Tessalonicenses, vou abrir aqui na Bíblia, melhor. Abra aí, por favor, comigo, 1 Tessalonicenses 3,13, para a gente encerrar. Eu sei, queridos, que esse culto assim, friozinho, o poder de Deus está aí disponível para transformar você, amém? 1 Tessalonicenses 3,13. E como resultado, que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém? Deixa eu ver se eu li direito. Diz assim: e como resultado, que Deus nosso Pai torne seu coração forte, está falando do seu espírito, do nosso espírito, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Eu disse a você no início que você é santo. Se você encontrou aquele que santifica, ele é aquele. Olha, o primeiro Adão, ele era espírito, homem vivente, alma vivente. E o último Adão, Jesus, ele é espírito vivificante. Então, ele dá vida a nós.
Jesus vai voltar para buscar, porque precisa completar esse processo de santificação. Amém, gente? Então, nós estamos aprendendo que nós estávamos no mundo, entramos pela porta e estamos no caminho sendo instruídos. Vai chegar o dia em que Ele vai salvar também o nosso corpo. A nossa carne não se converte. Agora nós temos duas naturezas para subjugar essa carne. Nós temos o espírito recriado em Cristo Jesus, santo, e temos a carne que quer pecar o tempo todo. E a gente tem que fazer com que nem aquele cachorro que a gente bota a coleira para poder trazer ele na rédea curta. Se deixar a nossa carne solta, queridos, ela vai nos envergonhar. Vai cometer pecado, ela vai levar a gente para um lugar ruim. Então é que nem aquele animal que você tem que trazer na coleira, na rédea curta, que você dá uma raçãozinha, você diz, eu é que digo que você vai fazer carne. Eu é que digo a hora que você vai dormir, eu vou ler a Bíblia, eu vou para o culto, eu vou sim obedecer, eu vou servir na igreja, eu vou ajudar o pastor, eu vou ofertar, eu vou fazer o que Deus... Porque a nossa carne não quer, queridos. Ela não quer que você obedeça a Deus. Mas o seu espírito está desejando, clamando. Agora você pode subjugar a sua carne. Paulo disse o quê? Eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo ele à servidão. Eu é quem digo pelo espírito. Corpo, você vai. A hora de dormir, a hora de acordar, o que comer, quanto comer. O que vai falar, a hora de calar. A hora de... É a gente pelo espírito que faz. Pelo espírito. Porque o fruto do Espírito, ele nasce dessa comunhão com o Senhor. A gente não se esforça. Eu não vou ver ninguém essa semana, eu vou ficar dentro de casa que eu quero dar o fruto da paciência. Não é assim, irmãos. Quando a gente anda com Jesus, naturalmente o fruto vem, porque é dele. Ele é a seiva que alimenta a mim e a você para que você frutifique. E no meio daquele caos, você vai estar calmo, em paz. Tranquilo, porque você está com aquele que promove santidade em você. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, ele diz que o Paulo está orando aqui, deixa eu ver se é Paulo, descrevendo aos Tessalonicenses, orando para que quando Jesus voltar, ele encontre a gente transformado. Queridos, Jesus vem buscar uma igreja santa, gloriosa, sem ruga, sem mácula. Então, esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra é para a gente se preparar, se adornar, para que quando Jesus vier, o nosso noivo, a gente está bonito, a gente está limpo. Aquelas coisas, aquelas crecas do passado, a gente não tenha mais. Aquelas meninices. Que quando a gente começou a caminhada, tudo bem, a gente era menino, mas a gente já está avançando, a gente já sabe muito da Bíblia. E Bíblia é Jesus. Bíblia é palavra. Jesus está falando com você. Eu estou lendo a Bíblia. É minha Bíblia. É a Natália que está dizendo. Jesus está dizendo. A palavra, o verbo encarnado, o verbo que dá vida. Ele está dizendo para mim e para você. Você pode. Você pode, irmão. Você consegue. Se você quiser. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, vou promover uma transformação na sua vida, mas é você que decide. Senão você deixa ele do lado de fora. A transformação está disponível para mim e para você. Por que eu tenho que ser transformado? Porque Deus deseja que você desfrute do melhor de Deus. Amém, gente? Amém? Então eu creio, queridos, que esse entendimento de que eu ainda desejo pecar, é claro, é para todo crente. Se tem crente dizendo que não consegue mais nem pensar em pecado, queridos, eu vou dizer, precisa rever essas coisas. Porque você tem, a sua natureza não morreu, a sua natureza pecaminosa, ela está aí na sua carne. E você tem que subjugá-la. Mas, Natália, por que a gente se batiza? Porque agora você tem condições de subjugar, de matar ela, de deixar ela lá bem quietinha. Dizer assim, ei carne, sob controle, fique aí.
Então, irmãos, é por isso que a gente se batiza para começar uma nova etapa. Agora eu sou um espírito, eu vou viver pelo espírito, alimentar o meu espírito, fortalecer meu espírito e subjugar a minha carne. E o Senhor está nos ajudando, amém? Feche os seus olhos para a gente orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sei que está aqui. É a tua palavra que está sendo proclamada. E o Senhor disse que aqueles que acreditarem, ao proclamar a tua palavra, os sinais acompanhariam. Eu te peço, Senhor, a tua palavra sendo proclamada, ela transformando os corações daqueles que estão ouvindo, transformando hoje, agora, restaurando situações, salvando pessoas, libertando os cativos, cativos de si mesmos, cativos do egoísmo, cativos do diabo, dos vícios. O Senhor disse que a tua palavra faria isso, Pai, e eu te agradeço pelos sinais sendo manifestos. Eu declaro por libertação. Eu oro, eu te peço agora, Espírito Santo poderoso que realiza todas as coisas. Faz o teu querer neste lugar. A tua palavra foi proclamada, Senhor. E eu sei que ela não volta vazia. Ela vai fazer aquilo que ela foi designada para fazer. Ela não voltará para ti vazia. Ela vai libertar. Essa palavra vai curar. Essa palavra vai salvar. Vai transformar pessoas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor disse que é assim. De glória em glória nós vamos ficando parecidos com Cristo. Obrigado pela tua palavra que nos limpa e que nos lava. Querido, se você está aqui e você deseja uma vida transformada, se você não aguenta mais certas situações na sua vida, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje você pode encontrar a transformação. Hoje você pode decidir um dia diferente, tomar uma decisão por aquele que vai entrar na sua vida e vai reorganizar a sua vida, o seu itinerário. Ai, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento, eu queria sair daquilo, eu queria largar aquilo, eu queria deixar aquela situação, mas eu não consigo. Agora você consegue, porque o Senhor está aqui disposto a te ajudar, se você quiser. Você pode vir até o Senhor e dizer: Senhor, muda a minha realidade, muda a minha história. Eu decido que vou te obedecer. Aí o Senhor conta comigo e conta com você, para juntos nessa caminhada nós ficarmos até o dia que Ele vier nos buscar. Tem alguém que quer uma oração? Tem alguém que quer fazer essa aliança, esse momento de entrega, esse momento de entregar mesmo a vida, dizer assim: eu não quero mais tomar as minhas próprias decisões, eu quero ter um Senhor na minha vida que sabe mais do que eu. Irmãos, um dia eu decidi entregar minha vida a Jesus. E eu considerei isso como verdadeiro. Veio uma pessoa morar comigo que eu não conhecia, o Espírito Santo. E ele começou a me ensinar o que era certo e o que era errado. Porque, queridos, quando você encontra Jesus, Ele não vai encher você de regra. Ele vai te encher do Espírito Santo. E o Espírito Santo, amigo, cavalheiro, maravilhoso, vai te capacitar a respeito do que é certo e o que é errado. Para mim e para você. E aí, eu comecei a ter um entendimento de coisas que eu não sabia. E leva tempo, mas Ele está transformando a minha realidade. Ele pode transformar a sua também. Fique de pé para a gente orar. A gente decidir essas coisas hoje. O grupo do louvor, o pessoal do louvor, vem aqui para a gente fazer. Eu vou dar a chance para você. Se você nunca fez ou deseja entendeu hoje que, porque Ele disse que quando você nascer do Espírito, você agora tem uma nova vida. Ele apaga o seu passado. Ele não leva em conta mais o teu passado,
te dá a chance de começar uma vida toda nova, com uma capacidade nova, com habilidades novas. E você pode viver uma vida para agradá-lo. Se você deseja fazer isso agora, nós vamos cantar. Fique à vontade, sejam guiados. E eu quero, amados, que você considere a pessoa do Espírito Santo que está aqui falando com você. Jesus, a palavra está aqui. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para transformar a sua vida. Ele não quer que você permaneça do mesmo jeito. Ele diz, eu te ajudo, eu tenho um nível maior, eu tenho um nível melhor. Se você decidir vir comigo, eu te levo. E você pode agora fazer um instante, querido, eu sei que você não saiu da sua casa porque você não tinha o que fazer. Você tinha o que fazer. Você saiu da sua casa porque você desejava algo de Deus. Ele está aqui, pronto para fazer. Agora você precisa mostrar uma ação correspondente de quem crê. Você precisa fazer uma oração, você precisa, sei lá, fazer uma decisão, tomar uma decisão, fazer uma entrega, para mostrar que você está disposto à proposta dele. Eu não sou mais escravo do meu. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do meu. Eu sou filho. Não tenha medo, querido. Medo, o medo não pode te parar mais. Porque aqui está o amor que perdoa, o amor eterno, que quando ele entra na sua vida, ele afugenta, ele põe para correr todo o medo. Medo de ser ridicularizado, medo de ser reprovado, medo de falhar, medo de errar. Tudo isso cai por terra, porque Jesus te liberta do medo. Cante, diga que você não quer ser mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do meu. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do meu. Obrigada, Senhor. Eu sou filho de Deus. Querido, se você não quer mais ser escravo, cansou de ser escravizado pelo diabo, e você quer se lançar nos braços daquele, vem aqui na frente. Esse é um passo que você faz para entrar na porta, e depois você só precisa permanecer no caminho, porque ele vai te conduzindo em triunfo, e você vai dia após dia desfrutando. Quem aqui quer começar uma nova etapa na sua vida, uma etapa fora, longe do medo, não sendo mais escravo do medo? Você pode hoje. Você pode, querido. Não tenha medo de correr para o Senhor. Não tenha medo de ousar chegar diante de Deus. Ele é bom. Amém? Então, se você não decidir fazer isso, querido, você continua lá no mesmo lugar de escravidão. Mas se você tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, Ele vai transformar o seu pranto em riso, aquela escravidão em liberdade, e você vai trilhar uma vida com Ele. Obrigado, Senhor, nós te damos graças nesse momento. Nós agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Ela é cura para o nosso corpo, ela é restauração para a nossa vida. Nós agradecemos porque neste dia, nesse ambiente, Pai, foram proclamadas as Tuas palavras, e por isso nós celebramos e te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus.